live. Iniciando a live. Vai notificando, TikTok, que eu estou aqui. Vai notificando aí o povo que eu estou aqui. Vai notificando o povo que eu estou aqui. Que eu cheguei. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? E pelas de TI está constantemente apagando. Pelas visualizações dos vídeos lá no YouTube, né? Dessas lives que eu estou postando lá. Seja bem-vinda, Maria. Maria, você é de onde, Maria? Diga aí de onde você está me vendo. De onde você está me vendo, Maria? E quero também, pronto, continuar aqui agradecendo, né, as pessoas lá no YouTube, né? O meu YouTube é As Misericórdias do Senhor, para quem quiser me acompanhar por lá também, né? Onde eu tenho postado essas lives também lá. E quero agradecer as pessoas que estão indo lá visualizar as lives. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E vamos continuar. E quem entrar aqui nessa live, partilha aí para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Jesus está voltando, meu povo. Isso não é mentira, isso é a pura verdade. Jesus está voltando, né? Nós estamos vendo aí os cumprimentos das profecias finais, né, de Mateus 24, onde Jesus diz que quando ele estivesse perto de voltar, né, o que estaria acontecendo nessa terra. E nós estamos vendo a olho nu o cumprimento de mais essas profecias, né? Então, que você possa realmente se voltar para Deus e buscar, né, enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Jesus tem levantado aí muitos jovens, muitas pessoas que estão tendo visões, sonhos, né? Isso também está escrito na palavra, que quando Jesus estivesse perto de voltar a esta terra, ele também, os jovens teriam visões, as crianças, né? E nós estamos vendo aí vários relatos no mundo todo, né? De várias pessoas que estão tendo sonhos e visões com a segunda vinda de Jesus. Então, gente, prepara-te, né? Prepara a tua casa, não seja como as virgens loucas, né, que não ligaram, olha, e aí o noivo chegou e elas estavam completamente despreparadas, elas não tinham azeite, né, elas não estavam fundamentadas na palavra de Deus, né. Então, gente, vamos aqui, vamos novamente partilhar. Joelma Matos acendeu, seja bem-vinda, né? E ajudem aí a partilhar esta live, né? O André Ventura, não sei se é o André Ventura do Chega, se for lá, seja bem-vindo, né? E vamos compartilhar essas lives, meu povo. Vamos compartilhar, vamos ajudar aí a estar levando a palavra de Deus a mais e mais pessoas. A Marília Mota também acendeu aqui a live, seja bem-vinda. Ajuda aí compartilhando, né? Compartilhando mais essa live. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Daniel, né? Nós estamos estudando o livro de Daniel, que é um livro profético e que é também para esses dias que nós estamos vivendo, né? E hoje nós vamos estudar o versículo 11,
né, do livro de Daniel, né? Então, quem está aqui chegando, Amadou de Jalo, Tileca Mendes, Cristina Alves, sejam todos bem-vindos e digam aí de onde é que vocês estão, a me ver, de que cidade, que país que vocês estão a assistir essas lives, né? Todos nós. Então vamos aí, gente, a Zésa, né? E nós vamos hoje continuar no capítulo 11 de Daniel. Ia ver aqui algo que eu precisava ver. E nós vamos continuar, como eu disse, no capítulo 11 de Daniel, né? Nós já estudamos do 1 ao capítulo 10. Quem ainda não viu as lives anteriores, elas estão salvas no meu YouTube, As Misericórdias do Senhor. Se você for lá ver, gente, se inscreve no meu canal, tá bem? Eu peço que vocês se inscrevam, que vocês comentem. Se vocês tiverem dúvida, deixem lá escrito, tá bem? Seja bem-vindo, o Herberson. Quem tiver dúvida, deixa lá no comentário as suas dúvidas. E vamos seguir com Daniel capítulo 11, um capítulo extremamente detalhado em profecias históricas, né? Vou baixar aqui um pouquinho esse áudio. Um capítulo extremamente importante, detalhado em profecias históricas. Aqui Deus revela a Daniel uma sequência exata de reis, guerras e alianças que se cumpriram ao longo dos séculos, mostrando que ele controla a história nos mínimos detalhes, né? Quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente vê que Deus sempre esteve e está no controle deste mundo, né? E a gente vê isso claramente em todas essas profecias, em todos os reinos que já se passou, quem é que está no controle, né? Então, e não só da história, como também no controle de cada vida que existe nessa terra. Deus é quem controla, não é nós, embora nós pensamos que controlamos, mas não é nós. Então este capítulo, ele é um pouco mais longo do que os outros, né? E ele tem como tema as profecias sobre os reinos da terra, né? Então, esse capítulo também é a continuação direta do capítulo 10. O anjo começa a revelar agora os eventos que afetariam o povo de Daniel, o povo de Israel, né? Então, no capítulo 11, dos versos 1 de Daniel, e diz: E eu, no primeiro ano de Dário, fiz-me forte para o animar e fortalecer, né? Isso é o anjo que diz que já estava agindo espiritualmente antes, né? Antes de tudo, Deus trabalha muito antes de vermos resultados visíveis. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo nada. E como nós não temos o poder para ver o mundo invisível à nossa volta,
nós não temos noção do que é que Deus está fazendo para nos resgatar, para nos proteger, para fazer com que tudo esteja ali no seu comando, né? Então o anjo diz que já estava agindo espiritualmente antes, né? Deus trabalha muito antes de vermos resultados visíveis. Então, no capítulo 11, versos 2, agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será mais rico do que todos e despertará todos contra o reino da Grécia. Esses reis foram Cambises, Dário I e Xerxes, o mais poderoso, né? A Pérsia cresce, mas despertará o Império Grego, né? Muitas vezes os impérios, né, os governantes, né, como as nações nos nossos dias, elas se acham que são indestrutíveis, né? Que acham que tem um poderio absoluto, e a gente vê que esses governantes, que esses governos, né, por maiores que eles fossem, eles caíram, né? Por quê? Porque não são eles que estão no controle, sim Deus, né? Então, em Daniel 11, dos versos 3 ao 4, o rei poderoso se levantará, Alexandre o Grande, mas seu reino será dividido em 4, não para seus descendentes, né? Depois de sua morte, seu império foi dividido entre seus generais, Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. Um cumprimento histórico e perfeito que aconteceu nessa profecia. Agora começa o conflito principal, o rei do norte e o rei do sul. O norte é igual à Síria, né? Seleucidas, e sul é igual a Egito, Ptolomeus, e Israel ficava no meio do campo da batalha, né? Então, no capítulo 11, dos versos 5 ao 6, o rei do sul será forte, depois uma aliança por casamento, né? Uma princesa é dada em casamento político, mas a aliança fracassa, né? Em Daniel 11, dos versos 7 ao 9, um novo conflito surge, vingança, ataque e invasões. As guerras continuam, a política sem Deus nunca traz paz duradoura, né? A gente vê que ao longo da história desse mundo, quantas guerras aconteceram, quantos governantes governavam e governam sem obedecer e sem consultar a vontade de Deus, né? E então, uma paz que parece que é paz, não dura nada, né? Então, Daniel, no capítulo 11, dos versos 10 ao 12, diz: Filhos do rei do norte atacarão violentamente, o sul também responderá. Guerras sangrentas entre o Egito e a Síria. No meio de tudo isso está o povo de Israel que sofre, né? Então, Daniel, no capítulo 11, nos versos 3 ao 16, o norte volta com mais força e Israel é invadido. A Terra Santa vira campo de batalha, mesmo sendo a terra gloriosa, Israel passa por grandes provações, né? Então, Daniel, no capítulo 11, dos versos 17, diz: aliança por casamento novamente, mas fracassa, né? A política tenta resolver o que só Deus pode curar. No Daniel capítulo 11, dos versos 18 ao 19, diz: o rei do norte sofre derrota e morre. Explicação: nenhum poder humano é eterno. Nenhum poder humano é eterno, né? Então, no capítulo 11, dos versos 20, o sucessor explorador que cobra impostos. Explicação: é um rei opressor, breve e instável, né? Então, até aqui nesse capítulo 11 e dos capítulos para trás, nós vimos, né, que o homem está sempre tentando por ele resolver as coisas deste mundo, sem obedecer a Deus, sem buscar orientação em Deus. E o que é que a gente vê? Seja os grandes reinos, seja os pequenos reinos, eles todos
passaram, eles caíram, eles foram destruídos, porque só há um reino que dura e que vai durar eternamente, que é o reino de Cristo, né? O governo de Cristo é o único que dura e que vai durar toda a eternidade, né? E por isso que a gente vê ao longo da história guerras e o fracasso desses homens em busca de tentar fazer tudo sem buscar a Deus, né? Então, em Daniel 11, dos versos 21 ao 35, agora surge Antíoco Epifânio, figura-chave, né? Esse trecho descreve exatamente sua astúcia política, suas mentiras, suas crueldades, sua perseguição contra os judeus e a profanação do templo. Então, gente, nesse reinado aqui, essa figura aqui lembra muitos que estão aí, muitos que já passaram, né? Governantes cruéis, pessoas cruéis, egoístas, maldosas, né? Mentirosas, cruéis, né? Então, sempre existiram e sempre existirão, né? E nós temos que buscar realmente a orientação de Deus, da sua santa palavra, para nos saber posicionar neste mundo, né? Então, a sua perseguição contra os judeus e a profanação do templo. Depois, em Daniel 11:31, profanarão o santuário, estabelecerão a abominação da desolação. Antíoco sacrificou porcos no altar e proibiu o culto a Deus, né? E assim como foi nesse governo, nos nossos tempos e nos tempos para trás também existiram esse tipo de profanação, e nos nossos tempos, quantas situações que nós vemos no nosso dia a dia, principalmente quando chega o carnaval, as pessoas profanam as coisas santas, as coisas que pertencem a Deus, né? E nesse tempo aqui não era diferente, né? Só que tudo tem consequência, e assim como teve nesse tempo, também tem no nosso tempo. Então, Daniel 11:32, capítulo 11, versos 32 diz: o povo que conhece ao seu Deus será forte, né? Então, quem conhece a Deus, quem busca na palavra de Deus, na Bíblia, conhecer a Deus, será um povo forte, será uma pessoa forte. Por quê? Porque conhece a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, né? Então, quando eu conheço, quando eu tenho intimidade de leitura da palavra, de uma vida de oração, venha o que vier, venham as tribulações, mas eu sou ali firme e forte, porque estou alicerçado, a minha vida está alicerçada na palavra e no poder de Deus, né? Então, quem for entrando aí, sejam bem-vindos, Emília, FK Digital Mark, sejam bem-vindos, né? E vão partilhando essa live, né? Espero que você também fique aqui a ouvir, né? E partilhem, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então, o povo que conhece ao seu Deus será forte, mesmo na perseguição, parte do povo permaneceu fiel. Os fiéis nunca desaparece. Assim como houve no passado o povo que foi fiel a Deus, no nosso tempo também tem um povo fiel ao nosso Deus, né? Então, depois no capítulo 11, dos versos 33 ao 35 de Daniel, martírio, perseguição, refinamento espiritual, né? Então, Deus permite a prova para purificar seu povo. Muitas vezes ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por sofrimento. Mas muitas vezes o sofrimento, ele também serve para que nós nos purifiquemos, para que nós também nos cheguemos cada vez mais perto de Deus, né? Muitas vezes Deus permite na vida individual de cada um, como também em uma nação, para chamar também ao arrependimento, para chamar também a uma vida de consagração a Deus, né? Porque Deus usa muitos meios para salvar, né? Deus tem usado muitos meios para salvar o seu povo.
Então, Deus permite a prova para purificar seu povo, né? Então, agora a visão passa a ter explicação profética futura. Então, a partir do versículo 36, essa visão já passa a ser uma aplicação profética futuro para esse tempo que nós estamos a viver, certo? Então, aqui não se trata mais apenas do antigo, mas do anticristo final, do anticristo que logo irá aparecer, mesmo visível, não se escondendo mais. Ele vai se apresentar para este mundo, certo? Ele vai se assumir aquilo que ele é, que ele sempre foi, né? Um rei arrogante se exalta acima de todos os deuses, né? Aqui não se trata mais apenas do antíoco, mas do anticristo final. Blasfema contra Deus, odeia tudo que é santo e promove a falsa religião, né? Logo, quem estuda a palavra de Deus já sabe onde ele está, né? Mas quem ainda não conhece, examine as escrituras, e essa profecia de Daniel é para esse tempo, e logo o anticristo ele vai aparecer visivelmente para todos aí saber, né? E quem não tiver preparado, não tiver o conhecimento, vai se deixar enganar, infelizmente. Então, no Daniel 11, no capítulo 40 ao 45, guerra mundial nos tempos finais, né? Então, choques políticos e militares globais, né, gente? Nós já estamos aí com esse cenáriozinho todo armado, né? Isso aqui não é teologia da conspiração, mas é a própria palavra de Deus que está dizendo em Daniel 11, nos versos 40 ao 41. Guerra mundiais nos tempos finais, choques políticos e militares. Nós estamos assistindo, gente. Nós estamos assistindo isso a olho nu, né? Refere-se a grandes tribulação e o conflito globais do fim desse tempo aqui, desse tempo que nós estamos vivendo, certo? Então o mal crescerá, e nós estamos vendo, ele está crescendo, ele está se agigantando, o mal, né? Mas por pouco tempo, porque logo Jesus vai chegar e vai pôr ordem nessa bagunça toda que o homem tem feito nessa terra, né? Eu creio, aguardo e espero, né? Infelizmente, muitos, por não quererem saber, por não quererem ouvir a verdade, vão se perder, infelizmente, né? Como diz na palavra, como foi no tempo de Noé, será também nesse tempo, porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não buscam a Deus da mesma forma como elas buscam aqui, tá? O tempo inteiro, 24 horas nas redes sociais, só ouvindo besteira, e não se voltam para aquilo que de fato é importante, que é buscar a Deus dia a dia, hora a hora, adorar o Espírito em verdade. E Jesus está te chamando, acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo, meu amigo. Então, amarás as tendas, em Daniel 11, 45 diz, amarás as tendas, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, né? O anticristo, ele será destruído, porque essa guerra já é uma guerra onde já há um vitorioso, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ser livres do pecado, né? Então o mal não vai vencer, quem vai vencer e já venceu é Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário, se você crer e for batizado, você será salvo. Então, no capítulo 11 de Daniel, nós tiramos 6 lições para nós e para esse tempo que nós estamos a viver. Deus conhece o futuro nos mínimos detalhes. A história humana é frágil sem Deus, gente. Olha, nós não somos nada, são tudo ilusão, gente. Só ilusão, só mentira, só vaidade. Então,
A perseguição nunca destrói o verdadeiro povo de Deus. Durante toda a história, como foi com o povo de Israel, nas pragas do Egito, aqueles que creram e obedeceram foram protegidos. E nesse tempo, aqueles que crerem e saberem e conhecerem o verdadeiro Deus e o adorar em espírito e em verdade, esse povo também será protegido, né? A perseguição nunca destrói o verdadeiro povo de Deus, gente. Isso é verdade verdadeira, meu irmão. O mal cresce antes de cair. O anticristo era prazo limitado. Satanás sabe disso. Só quem tem que saber disso mais do que ele é você e buscar a Deus, né? E a vitória final é de Deus, meus irmãos. A vitória final é de Deus. Então, esse é o resumo e as lições que nós tiramos do capítulo 11 de Daniel, histórias proféticas que se cumpriram no passado e que falta agora muito pouco para se cumprir o restinho dela, né? Que é o que nós lemos aqui no capítulo 11, né? Que é a vinda do anticristo. Mas como eu disse, com o povo de Israel, será com aqueles que de fato depositam a sua fé e a sua esperança no Deus que venceu, que vence. Então, que vocês possam refletir. Jesus está voltando. Eu tenho dito isso há muitos anos, né? E outros, milhares e milhares já proclamaram essa verdade. E ele vai voltar. Que você creia, que você não creia, ele vai voltar, né? Então, gente, se preparem, busquem a Deus, examinem as Escrituras e se preparem para este grande e glorioso dia que será a vinda de Jesus a esta terra pela segunda vez para buscar o povo que ele separou. Ele sempre tem um povo, ele sempre tem um remanescente, ele sempre tem aqueles que creem e buscam, por menor que seja. Então, que você possa hoje refletir. O que é que tem sido a sua vida? O que é que você está fazendo para se salvar? O que é que onde você tem depositado os seus dias, o seu tempo? Onde é que você está depositando a sua fé? Nas ilusões, nas riquezas, no dinheiro? Olha o que é que aconteceu com esses reinos. Olha o que tem acontecido com os grandes reinos deste mundo, que pensam que são indestrutíveis e já passaram, já foram destruídos. E quantos também que já foram ricos e hoje são pobres? Porque quem tem o controle da nossa vida não somos nós, meu povo, é Deus. É Deus quem manda. Nós só temos é que obedecer se quisermos nos salvar. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Busquem se preparar enquanto temos tempo, porque muitos, como está escrito em Apocalipse, pedirão que as pedras caiam sobre eles, porque não veem que é verdade aquilo que eu estou dizendo. E quando vê a vinda gloriosa de Jesus, querem morrer porque já não há tempo para salvação. A graça é agora, mas quando Jesus vier já não há mais graça. Jesus já vem como juiz, e juiz já não tem mais tempo para dar perdão, mas o tempo é agora, que quando ele vier já vem para dar a sentença a cada um, né? Então prepare-se enquanto é tempo.
leia as Escrituras, ore, vá à igreja, peça a Deus a orientação que só Ele pode te dar. Peça a Deus que perdoe seus pecados e que você se arrependa deles, que você queira viver uma nova vida com Cristo Jesus, enquanto é tempo, porque depois já não haverá tempo. Então, eu vou terminando aqui por hoje, né? O capítulo 11 de Daniel, né? Uma profecia que em parte já foi cumprida, mas que o final dela será, como diz aqui no último capítulo, a destruição do anticristo, né? Que será destruído, porque o mal nunca vence, embora nós achando que pessoas que vivem aí fazendo tudo que não presta são vitoriosas, mas não são, meu povo, não são. Vitorioso é Cristo e Ele já venceu o mal por nós. E nós não estamos falando de vitórias do mundo, mas vitória espiritual, vitória que pertence ao reino de Deus, que nós só iremos muitas coisas entender quando nós estivermos lá com Jesus na eternidade. Muitas coisas que ainda não foram reveladas serão reveladas a nós. E aí nós passaremos a entender aquilo que hoje nós não entendemos. Mas o mais importante é que creiamos em Jesus e tenhamos com Ele uma vida de comunhão diária, uma vida de testemunho diário, uma vida de crer e buscar todos os dias a Ele em oração e em leitura da sua palavra. Então fiquem todos com Deus, que Jesus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todos os perigos e que o Espírito Santo de Deus possa habitar no seu coração e que você deixe Jesus entrar e transformar a sua vida. Tudo isso peço e entrego no nome poderoso de Jesus. Amém.